Olá e boas-vindas à nossa análise de hoje. Vamos direto ao assunto, porque o tema é fascinante. Hoje a gente vai explorar uma inovação de tecnologia cívica incrível que está ganhando força lá em São Marcos, no Rio Grande do Sul. Estamos falando do AQUA, que é a sigla para Avaliação e Qualidade Unificada da Água. Basicamente, é um sistema digital criado para colocar o monitoramento do nosso recurso mais precioso, a água potável, diretamente nas mãos da comunidade. Bom, vamos lá, pensa com a gente. Como é que uma comunidade inteira pode participar de forma ativa no monitoramento da segurança da água que sai ali todo dia da torneira? A gente costuma achar que isso é um trabalho exclusivo para laboratórios super complexos ou técnicos altamente especializados, né? Mas a verdade é que esse projeto propõe uma mudança de paradigma sensacional. Ele coloca os moradores no centro de tudo, não só como consumidores passivos, mas como avaliadores reais do próprio abastecimento. E para entender como isso funciona na prática, a gente tem que olhar para a base desse projeto, que é a avaliação sensorial. Olha que sacada. Em vez de depender de equipamentos caríssimos, o método usa as ferramentas mais instintivas, poderosas e universais que a gente já tem, que são os nossos próprios sentidos. A nossa visão, o nosso olfato e o nosso paladar viram instrumentos super valiosos para identificar rapidinho a qualidade da água. Funciona como uma primeira linha de diagnóstico que, no fim das contas, ajuda demais o sistema de abastecimento da cidade. Entrando na nossa primeira sessão, o poder da avaliação sensorial. A ciência impulsionada pela comunidade. O grande pulo do gato aqui é pegar aqueles sentidos básicos que a gente usa no automático todo santo dia e transformar isso em dados estruturados, sabe? Na prática, o processo é super simples e direto. Quando a água da torneira vai ser avaliada, são 3 passos bem específicos. O passo 1 é a cor. A água está transparente? Tem algum aspecto turvo ou meio amarelado? O passo 2 é o cheiro. Tem algum odor estranho, tipo excesso de cloro ou cheiro de terra? E por fim, o passo 3 é o gosto. Bateu aquele sabor metálico ou esquisito? É uma rotina super simples, mas que cria um retrato muito fiel e detalhado da água local. Vamos para a segunda sessão, conhecendo o sistema AQUA, uma visão unificada para São Marcos. Agora, o maior desafio desse tipo de avaliação comunitária é que os dados ficam todos espalhados. E isso ilustra perfeitamente a solução que eles criaram para resolver o problema, o painel digital do AQUA. É essa tela principal que recebe o pessoal lá de São Marcos. Reparem que o foco é totalmente na clareza, nada de menus difíceis ou distrações visuais. É um ambiente super acessível. Qualquer pessoa, mesmo quem não tem intimidade com tecnologia, consegue entrar, registrar sua avaliação diária e ver, na mesma hora, que a sua voz faz parte de uma grande visão coletiva da cidade. A funcionalidade que mais chama a atenção logo de cara é esse gráfico em formato de anel, que junta todo o sentimento da comunidade num panorama geral. Fica muito fácil de entender, porque usa aquele esquema de cores clássico, verde, amarelo e vermelho. Nesse recorte, dá para ver que quase 68% das avaliações mostram que a água está normal. Ao mesmo tempo, o sistema já acende o alerta de que quase 21% consideraram ruim, e uns 11% disseram que a água estava péssima. Esse tipo de visualização rápida democratiza a informação para todo mundo, num piscar de olhos. E só para deixar claro que a gente não está falando de uma ideia que ficou só no papel, olhem bem para esse número em destaque, 53. Ele mostra o total de avaliações coletadas só nesse recorte específico. Ou seja, são 53 vezes em que pessoas reais pararam suas rotinas, usaram os próprios sentidos em casa e alimentaram o sistema. Isso prova que a iniciativa é viva, é comunitária de verdade e está gerando um engajamento muito prático. Terceira sessão, o painel da comunidade, rastreando os bairros. Essa visão macro da cidade toda é excelente. Mas, convenhamos, para entender onde o sapato aperta de verdade, a gente precisa dar um zoom. Essa visualização mais detalhada do painel é onde a mágica acontece. A interface pega aquele panorama geral e quebra em pequenos cartões, dividindo tudo por bairros. Assim, a comunidade consegue fazer um verdadeiro raio-x da situação, entendendo exatamente onde estão os relatos de água normal, ruim ou péssima, de forma super localizada. E o que é realmente interessante sobre essa divisão é o poder de análise que ela traz. Olhando aqui para os dados do painel, a gente nota que o bairro industrial tem um maior volume de registros, com 22 marcando qualidade normal, mas com alguns alertas também. Já ali no Progresso ou no centro, as proporções são outras. Quando a gente mapeia o território desse jeito, impressões que antes eram isoladas viram um mapa super organizado. Mostra certinho onde o abastecimento está fluindo bem e onde precisa de um pouquinho mais de atenção. Seção 4. Conectando cidadãos e autoridades. Uma ponte construtiva para as soluções.
Mas afinal, para que organizar tudo isso? A verdadeira genialidade do Aqua é que ele é uma ferramenta avaliativa incrível e super útil para os dois lados. De um lado, os moradores ganham uma voz unificada e empoderada para registrar o que estão vendo e sentindo. Do outro lado, as autoridades ganham uma ferramenta de diagnóstico fantástica. E vale muito a pena lembrar que o objetivo aqui não é avaliar ou debater a qualidade do atendimento ao cliente dos órgãos responsáveis, mas sim usar a plataforma como um termômetro focado na água. É fornecer dados localizados e organizados com base na visão do cidadão. Assim, a comunidade e as autoridades passam a ver exatamente a mesma realidade, o que ajuda muito a pensar em soluções conjuntas. Por isso, a plataforma não para só nos gráficos. Ela facilita ativamente o contato com os órgãos que cuidam da água e da saúde pública na região. O Aqua já tem ali os contatos diretos e atualizados da Corsan, que é a companhia de abastecimento, da Vigilância Sanitária Municipal e da FEPAM, a agência ambiental. Essa ponte facilita muito a vida de todo mundo, construindo um diálogo focado na busca por soluções rápidas para qualquer problema de qualidade da água, sempre com um espírito de colaboração. E é muito legal perceber que esse esforço lá em São Marcos está totalmente conectado com algo muito maior. O sistema Aqua está alinhadíssimo com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 6 da ONU, o famoso ODS 6. Esse objetivo fala exatamente sobre garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água e saneamento para todo mundo. Isso mostra, na prática, que uma ação local tem um peso enorme e contribui de verdade para as maiores metas do nosso planeta. Isso tudo nos leva a uma reflexão final muito bacana para fechar nossa análise de hoje. Vendo o impacto real que uma ferramenta digital simples, baseada nos nossos próprios sentidos, pode ter em uma comunidade, como é que esse modelo de participação cívica e avaliação sensorial poderia transformar a gestão de recursos vitais em milhares de outras cidades pelo mundo afora? É uma ideia poderosa sobre como a cidadania e a tecnologia podem e devem andar juntas pelo bem comum. Fica aí a provocação e o convite para a gente continuar acompanhando inovações brilhantes como essa. Até a próxima!